Olá, irmãos do Instituto Céu e Terra. Vamos agora fazer o capítulo de número 18 do livro de Apocalipse. Tem sido um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês estejam também acompanhando com alegria e a leitura dessas passagens esteja trazendo uma visão da soberania e glória de Jesus Cristo, seu governo, seu reino, e isso traga conforto a partir da vitória que já está decretada sobre ele, e que também é nossa vitória como povo de Deus. Ou seja, nós não precisamos ficar tristes ou entregues a qualquer tipo de circunstância e rumores em relação às alegrias e tristezas deste mundo, porque nós temos uma vitória certa e garantida e final a partir daquilo que Jesus Cristo fará com o mal, com o maligno, com os seus agentes, instaurando o seu governo e o seu reino de um modo completo, uma vez que ele já foi inaugurado desde a sua primeira vinda. Temos aqui no capítulo 18 de Apocalipse a queda propriamente dita daquela mulher, daquela prostituta que estava sobre a besta, a queda da Babilônia, desse sistema corrupto, secular, que prostitui-se nas políticas, na economia, nas religiões, um sistema que favorece os endinheirados, que louva e bate palma para o luxo e que despreza a igreja de Deus, persegue os santos e alimenta-se do sangue dos mártires. Portanto, é nesse capítulo que vemos a condenação de Deus sobre a primeira dos quatro agentes do mal dentro do livro de Apocalipse. Se você lembrar bem, no capítulo de número 12 e 13 e 14, nós temos ali os inimigos de Cristo sendo apresentados, não é? Apresenta-se primeiramente, lá nesses capítulos, o aparecimento do dragão, que é o diabo, no capítulo 12. Depois disso, a besta que surge do mar, que é o anticristo, no capítulo 13, versos 1 a 8. Depois, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, no capítulo 13, versículos 11 a 17. E depois, a grande Babilônia, esse sistema político, comercial, religioso, prostituído no mundo inteiro, nos tempos do fim, no capítulo 14, verso 8. Então, esse é o quarteto do mal: o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. E o que nós percebemos aqui, nesse final, a partir da seção do capítulo 17, 18, 19 e 20, é que todos esses inimigos, um por um, vão sendo derrotados por Jesus. No capítulo 18, é a queda da grande cidade, Babilônia. Depois, no capítulo 19, verso 20, temos a queda da besta, o anticristo, e do falso profeta, que são derrotados e lançados no ardente lago de fogo e enxofre. Se observar comigo aqui o capítulo 19, verso 20, não vamos tratar desse capítulo, mas diz aqui o seguinte: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, Jesus vai vencer a grande Babilônia, essa cidade, esse sistema corrupto, como vai vencer o falso profeta, a besta, e no capítulo 20, o próprio Satanás, no capítulo 20, verso 10, o dragão. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles estão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Portanto, podemos ler esses capítulos, do 17 ao 20, como a manifestação clara da vitória de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre esse quarteto do mal, esses agentes de toda a malignidade no mundo. É interessante que a ordem aparece no sentido inverso da queda de cada um deles. Dos 12 ao 14, nos capítulos 12 a 14, eles aparecem na seguinte ordem: o dragão, diabo, a besta que sai da terra, aliás, a besta que sai do mar,
que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia. E ao final eles são derrotados na ordem inversa. A grande Babilônia cai, depois o falso profeta, a besta e o dragão. Tá? Então temos aqui o capítulo 18, que pode ser dividido em 3 partes, em 3 sessões. Primeiramente, são os ais relacionados à sua própria queda, propriamente dita, que vai dos versos 1 ao verso de número 9. Vamos verificar aqui, ó. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele clamou em alta voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. Ou seja, aquilo que a Babilônia realmente representa em toda a narrativa bíblica, desde o início de Gênesis capítulo 10, com o surgimento de Nimrod, e com a Torre de Babel no capítulo 11 de Gênesis. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Veja que essa é uma cidade sistema, é uma cidade símbolo de um sistema, que faz alianças com reis, com governantes, que vive à custa de muito luxo. Diz aí, os reis da terra se prostituíram com ela e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa de seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Olha que curioso, não é? A voz de Deus chama o seu povo a não associar-se a este sistema, a este mundo, a este século, a essa cidade chamada Babilônia. Parece aqui um eco do capítulo 12 de Romanos, quando fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele fala: saí dela, povo meu. Deus clama dos céus, não é? Ou, na verdade, anjos clamam do céu, porque é uma outra voz do céu a dizer, que é chamar para que as pessoas não participem dos pecados desse sistema e dessa cidade, um sistema corrompido e prostituído. Porque diz assim, no verso 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. É interessante observar para esse versículo com a imagem da Torre de Babel, de onde surge Babilônia, porque ali os homens, com o intuito de não se espalharem pela terra, querem fazer uma torre que chegue até o céu e fazer com que os seus nomes se tornem grandes. E aqui o que Deus diz é que os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das maldades dessa cidade. É um paralelo curioso de fazermos aqui, ou seja, no momento em que aquela cidade surge como um símbolo de rebeldia contra Deus, de não obedecer à ordem do Senhor, de espalhar-se, de multiplicar-se, mas com o coração de um homem caçador, glorioso, que não quer obedecer a Deus, mas quer reunir pessoas ao redor de si próprio e construírem um reino contra Deus, esses pecados um dia chegam até os céus e Deus então vai vindicá-los e julgá-los. Diz o verso 6, retribuí-lo de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Olha só o contraste aqui, tudo aquilo que esse sistema busca para si, poder, glória, luxo, dinheiro, riquezas, tudo isso será dado em dobro no sentido inverso, de destruição. E aí diz assim, pois o coração dela, ela diz, estou assentada como rainha, não sou viúva e de modo algum passarei por tristeza. Então é um sistema independente de Deus e que confia em si próprio, é orgulhoso, não se dobra diante das ordens de Deus. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, no mesmo dia, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é forte. Olha que curioso. Então, o texto bíblico está a nos mostrar um dia no futuro em que esse sistema será destruído de cima a baixo, será envergonhado, será exposto em toda a sua
maldade, orgulho, nudez e atos de rebeldia contra o Senhor Deus. Agora, dos versos 9 ao verso 19, nós temos o foco nas pessoas que se beneficiavam desse sistema. As pessoas que comercializavam, que compravam, vendiam, enriqueciam dentro desse sistema da grande cidade babilônica, desse sistema corrompido. E essas pessoas ficam entristecidas, ficam espantadas com a queda da grande cidade, porque eles nunca imaginaram que essa cidade um dia iria cair. Eles nunca imaginaram que esse sistema um dia iria ruir de cima a baixo. Então diz assim do verso 9 ao 19, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe com medo do tormento dela e dirão, ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, e toda espécie de madeira aromática e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela e especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Ou seja, as pessoas estão embasbacadas, elas estão assustadas, espantadas com o fim do sistema que a grande cidade Babilônia sustentava, com o fim da mulher, né, que assenta-se sobre a besta. Eles não imaginavam que esse sistema cheio de luxos e riquezas e comércios um dia iria cair ao chão, humilhada. E essas pessoas então estão assustadas. Verso 15, os que vendem essas coisas e se enriqueceram com elas ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e lamentando-se, e dizendo, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegavam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalhavam no mar ficarão de longe e, olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando, lamentando-se, dizendo, ai, ai da grande cidade, por causa de suas riquezas, todos que possuíam navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Então é interessante observar essa designação simbólica da cidade de Babilônia com, por exemplo, o primeiro século, em que Roma poderia significar isso para os cristãos que viviam ali nos finais dos anos 90, quando receberam esse livro de Apocalipse escrito em primeira mão. Eles viam a cidade de Roma poderosa, com a sua política de pax, com os seus exércitos, com os seus juízes e tudo aquilo, mas ao mesmo tempo perseguindo os cristãos, e pessoas se beneficiavam das riquezas de Roma e aliavam-se a Roma e aos seus poderosos, eram contra a igreja de Jesus. Aqui há uma mensagem de conforto, porque esses sistemas corruptos, esses sistemas luxuosos, que prostituem-se em religião, em comércio, em dinheiro, em governo, em situações políticas, eles não são de Deus e eles um dia terão o seu fim. E é assim até a volta de Jesus. Então, esta segunda sessão do verso 9 até o verso 19 mostra a reação das pessoas que amam este mundo. A reação das pessoas que fazem alianças com este mundo e que estão envolvidas, né, nesses enlaces de enriquecimento, de benefício próprio, e que odeiam a Deus e que não querem submeter-se à sua palavra. Essas pessoas, um dia, ficarão assustadas com a queda do sistema, de uma vez por todas, no dia do juízo final. E depois, no verso 20 em diante, nós temos aqui uma palavra da soberania de Deus, e de soberania de Cristo,
para toda a sua igreja. Uma palavra de conforto e de exultação, para que nós louvemos a Deus pelo fim desse sistema, porque Ele é o responsável pela perseguição e pelo sangue dos mártires. E agora sim a igreja poderá exultar para todo sempre quando a Babilônia cair. Diz assim: exulta sobre ela, verso 20, ó céu, exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti. E em ti não se ouvirá mais o ruído de moinho. Então aqui é o juízo divino final sobre o sistema, sobre a grande cidade da Babilônia, que representa tudo que se volta contra Deus, os sistemas políticos, comerciais e religiosos prostituídos do mundo nos tempos do fim. Portanto, Deus dará um fim completo, julgará a causa do seu povo e dará libertação completa. Diz aí o verso número 23, a luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. O que fica claro que ao final é que a igreja deve exultar, deve alegrar-se com o fim da Babilônia, com a queda dessa grande cidade, desse sistema que é inimigo de Deus. Portanto, a igreja de Jesus não está em aliança com este mundo. A igreja de Jesus, ela não quer beneficiar-se deste mundo, de suas políticas, de seus negócios, dos seus comércios, fazendo da Babilônia a sua irmã, dando as mãos para esse sistema, para essa grande cidade que oprime o povo de Deus. Ao contrário disso, a Babilônia é um sistema que persegue a igreja, que alimenta-se do sangue dos profetas, que alimenta-se do sangue dos que proclamam a palavra de Deus. E nós, nesse ponto, temos que nos ver em um dos lados. Nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos em um desses dois lados. A vida não é neutra, não somos todos paz e amor e todo mundo está dentro de um mesmo povo, de grande união, não é? Como a música dos Beatles, o Imagine the People. Então, não há esse tipo de possibilidade. A leitura bíblica dos tempos do fim, ela nos coloca ou dentro da grande cidade babilônica, como essas pessoas que vão sofrer com o fim do seu sistema, com a queda da cidade, porque comercializavam-se com ela, porque beneficiavam-se dos seus luxos e porque viam nela, na verdade, uma grande divindade que nunca iria cair, ou então aqueles que sofrem dentro desse sistema e esperam um grande livramento e uma grande libertação de Deus. Como foi, por exemplo, com Ló. A Bíblia fala em 2 Pedro sobre Ló, o sobrinho de Abraão, que ele afligia a sua alma ao ver as maldades que eram feitas no seu tempo. E por isso ele é considerado justo. Deixa eu ver se encontro aqui esse texto de 2 Pedro, citando a vida de Ló. Deixa eu ver aqui. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Então diz aqui 2 Pedro capítulo 2, versos de 6 a 9, foi o que eu li. Então nós estamos do lado do povo de Deus e somos aqueles que afligem suas almas diante do mal, da injustiça, do pecado, da imoralidade e das balanças desonestas que esse mundo pratica. Nós somos o povo que, por causa dessa mensagem, a mensagem da cruz, da vida, da salvação, seremos perseguidos.
Não há outra hipótese. A palavra de Jesus não é neutra, não volta vazia. Portanto, encontrará corações abertos dentre aqueles que o Senhor já estiver trabalhando e preparando para receber a mensagem. Mas da parte de outros tantos, receberemos um revés de perseguição, de caras fechadas, de gente que vai cortar o relacionamento conosco pelo simples fato de amarmos Jesus. Não fizemos nada contra essa pessoa, mas essa pessoa não gosta de nós porque nós amamos Jesus e trazemos o nome de Jesus no peito. Então, esse é o destino do fim, onde as coisas vão se agravar cada vez mais e a queda da Babilônia será a exultação do povo de Deus. A queda e o fim desse sistema corrupto e maligno que persegue a igreja será o tempo de libertação, de louvor e glória para toda a igreja. Portanto, nós temos que saber nos posicionar em que lado nós estamos. Se nós amamos o mundo, se nós estamos dentro de Babilônia e gostamos disso, ou se nós estamos entre aqueles que afligem suas almas e que, portanto, aguardam a grande salvação de Deus. Que Deus abençoe a sua vida na continuidade do livro do Apocalipse, no estudo ainda do capítulo 19 a 22. Foi um prazer estar com vocês e um grande abraço. Confortem o coração na certeza de que o Senhor Jesus vence o mal, o Senhor Jesus é vitorioso e nós somos vitoriosos junto com Ele. Nós não precisamos colocar o nosso coração em aflição por causa das circunstâncias voláteis desse mundo, de guerras, de políticas e de tudo mais. Nós descansamos no Senhor, que é vitorioso e que defende a sua igreja. Um grande abraço.